MapBiomas divulga hoje outro estudo inédito que engloba o período entre 1985 e 2020. Desta vez é sobre a Mata Atlântica, que a gente vai falar nesse momento com o Marcos Rosa, que é geógrafo, especialista em Mata Atlântica e coordenador técnico do MapBiomas. Oi, Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente... Vamos ver se... Só fazer um teste aqui, Marcos. Eu vi que você está aqui com o seu fone. Vamos tirar, vamos ver se a gente consegue falar sem o fone, tirando do computador. Está melhor agora? Eu acho que está a mesma coisa. Então, tudo bem, pode colocar seu fone, tranquilo, Marcos. Mas vamos lá, estava um pouquinho o som abafado, mas vamos no decorrer aqui da entrevista, ver como é que a gente faz. Bom, vamos lá, Marcos, quais são aí os principais resultados desse estudo sobre a Mata Atlântica? Importante, onde vive mais de 70% da população brasileira, um bioma que ao longo da história foi muito destruído, sofreu transformações. Eu queria que você falasse sobre esse processo, né, de degradação, inclusive, da Mata Atlântica e os principais resultados desse estudo. É importante ressaltar que a Mata Atlântica foi o primeiro local da ocupação no território brasileiro. Então, a ocupação da Mata Atlântica é muito antiga. Nós temos aí, quando a gente começa o estudo na década de 85, que é quando começam as primeiras imagens, a gente já tem praticamente toda a área ocupada, né? Resta por volta de 30%, 25%, depende, né, do tipo de formação, 25% das florestas. Se você soma esse estudo, a primeira vez mapeou todo tipo de vegetação natural, as áreas de várzea, campos rupestres, campos de altitude. Então, somando todo tipo de vegetação natural, dá 30% do bioma conservado. E o que a gente viu é que ele permanece desde a década de 80 por volta de 30% de cobertura natural, mas existe um processo de substituição. Algumas áreas mais antigas ainda sendo desmatadas, para principalmente expansão de agricultura, mas hoje é muito pontual, não é um desmatamento sistêmico, é realmente pequenas regiões, áreas de desmatamentos pequenos. Normalmente, às vezes o agricultor vai fazer um corte ou da sua floresta plantada de exóticas ou de uma área agrícola e desmata uma bordinha mais ali. Então são coisas pontuais e muita área que está sendo abandonada que está recuperando, porque o desmatamento foi sempre um processo muito sem planejamento. Você desmata por oportunidade. Daí, de repente, você desmata uma área que não tem potencial agrícola, uma área com relevo muito ruim, mesmo para a produção de gado é ruim, e daí, com o tempo, o proprietário acaba abandonando essa área, e a gente vê hoje esse processo de recuperação natural, né, de áreas abandonadas, e muito um processo de plantio da vegetação natural, que é super importante, que é o reflorestamento, principalmente na borda dos rios. Então, a Mata Atlântica, a gente diria que está num bom processo já de recuperação. A gente precisa de políticas públicas agora que visem incentivar os proprietários a recuperar essas áreas que estão abandonadas, manter essas áreas em recuperação. Perfeito. Marcos, estou vendo aqui, né, no relatório o mapeamento das transformações da Mata Atlântica, né, indicando que a cobertura florestal passou de 27,1% em 1985 para 25,8% aí em 2020, e atualmente outros 25% são ocupados por pastagens, como você já estava falando, ali 16,5% por mosaicos, né, de agricultura e pastagens, 15% pela agricultura, 10,5% por formação savânica e outros, né? Agora, essa cobertura, eu queria que você falasse a importância também em relação à questão da água, a cobertura da água e também as nossas... Essa diminuição da floresta foi principalmente no começo da década de 90, né? Isso que eu falei agora já está mais estável, mas ela está estável num nível de cobertura ainda muito baixo. As principais bacias hidrográficas, o relatório lista ali, Tietê, Paranapanema, Bacia do Paraná, todas elas têm menos de 20% de cobertura florestal. E o importante, a floresta é quem garante não só a quantidade, mas a qualidade da água.
essa floresta na borda dos rios, ela serve não só como uma esponja, mas também como um filtro. Então, ela evita que a água corra muito rápido para os rios e ela filtra, evita que sedimentos do solo também cheguem ao rio. Então, a gente precisa hoje, também uma coisa que o relatório cita, a bacia, por exemplo, do Tietê, ela hoje tem mais cobertura do que na década de 90, porque tem um processo que está ficando muito claro na Mata Atlântica, que é a intensificação desse uso do solo. Então, muitas vezes, você tinha uma área de pastagem, um pasto normalmente subutilizado, e daí você, no caso de São Paulo, Tietê, substituiu o pasto pela cana. E o plantio da cana respeitou essa borda dos rios, ou melhor, não foi feito o plantio ali, e isso possibilitou a recuperação dessa floresta na borda dos rios. Então, nós temos ainda muito espaço na Mata Atlântica para aumentar a intensidade de uso, aumentar a produção, sem continuar nenhum desmatamento. Tá? Pode... Desculpa, não, continue, Marcos, eu te interrompi. Não, fica à vontade. Que, na verdade, eu queria colocar exatamente isso. Assim, o desmatamento na Mata Atlântica hoje vai contra qualquer consenso que a gente sabe do científico. A gente precisa hoje recuperar a Mata Atlântica e aplicar tecnologia na produção de alimento, mesmo na produção do boi, para poder aumentar a produtividade na mesma área que já existe. Exato. Eu queria que você explicasse também, estou vendo aqui no relatório, a questão da mata madura, né? Então, explica para a gente, né, o que significa essa mata madura e a importância dela em relação também a enfim, a preservação ambiental. Mata madura é um termo que a gente usa para as regiões que, desde o começo do nosso monitoramento, sempre foram floresta. Então, são matas que estão aí pelo menos há 36 anos, mas normalmente tem as matas até mais antigas do que isso nesse conjunto. A grande importância é que essa mata é o grande reservatório da biodiversidade, onde a gente encontra o maior número de espécies inclusive de mamíferos. Então, é realmente quem é muito capaz de conservar a biodiversidade a longo prazo. Agora, essa floresta nova que está sendo ou recuperada ou mesmo plantada, ela tem um papel super importante. Ela vai servir... A Mata Atlântica é muito fragmentada, né? 50% das florestas estão em propriedades privadas. Desde a década de 30, a gente já tinha aquela lei de preservar 20% das florestas de cada propriedade. Então, ela está muito fragmentada em pequenos pedacinhos em cada propriedade. E daí, essas novas florestas, elas podem diminuir a distância entre esses fragmentos, fazer com que tenha mais locomoção entre as espécies da biodiversidade, mesmo de pássaros, de insetos, de mamíferos. Essas florestas mais jovens, elas também podem proteger a água, elas são super importantes para isso. E elas, nesse processo de crescimento, elas estão absorvendo carbono. Então, essas matas maduras, elas têm um estoque de carbono muito grande nas raízes, nos troncos, mas é um pouco mais estável. A jovem está absorvendo, retirando o carbono da atmosfera. Então, evitar o desmatamento das florestas maduras é essencial para que não se emita carbono. Permitir a restauração das florestas jovens é essencial para remover carbono da atmosfera. Então, a Mata Atlântica tem um potencial muito grande para ajudar em toda essa questão climática, toda a discussão de mitigação das mudanças climáticas. E pode reduzir aí o risco hídrico, né, para a população, né, Marcos? Exato. Esse é um ponto essencial. A questão da água, hoje na Mata Atlântica, a gente vai ver uma disputa entre água para abastecimento das grandes cidades, grandes metrópoles, grandes centros urbanos estão na Mata Atlântica, né, mas 70% da população está na Mata Atlântica. Mas a gente também tem a água que é necessária para a geração de energia, para os reservatórios das hidrelétricas, e a água necessária para a agricultura, para a irrigação. Então, você tem pontos de outorga para busca de água para irrigação. Então, sem a recuperação da floresta, a gente vai ver esse conflito cada vez mais evidente. E daí, com todas as mudanças climáticas, a mudança do regime de chuva, a diminuição da chuva no Sudeste por conta do desmatamento da Amazônia, essas questões vão ficando cada vez mais críticas.
Exato. Você falou que uma boa parte está aí, são propriedades privadas, né? Na Mata Atlântica, enfim, está na mão de pessoas, né? Enfim, não do Estado. Agora, eu conheço algumas iniciativas, deve conhecer outras, eu queria que você falasse sobre a importância de iniciativas. Por exemplo, eu conheço o Edson Hiroshi, lá em Piracaia, que conseguiu, né, através de uma ecovila, recuperar aí 20 nascentes, né? 20 nascentes foram recuperadas a partir de toda um olhar assim todo cuidadoso desse engenheiro agrônomo que você deve conhecer, ele é muito envolvido nessa questão, né, da agroecologia, da agrofloresta também. A participação dessas pessoas, o nível de consciência das pessoas que estão nessas áreas privadas é importantíssimo justamente para fazer o que você acabou de falar, não é isso, Marcos? A gente tem um outro projeto que é o Map Biomas Alerta, que já mostra que mais de 99% dos produtores não tem mais desmatamento. Os produtores hoje são os grandes parceiros da conservação, a gente precisa trazer eles com esse parceiro, porque eles perceberam que eles precisam do clima estável para poder fazer seu plantio, precisam da água para poder irrigar. Então, essas mudanças todas no clima, mudança de temperatura, quebra a safra, entra uma geada. Então, a grande maioria dos produtores hoje são parceiros. E aí, nessa linha, a gente sim precisa desses produtores. A gente já tem até na legislação a questão de pagamento por serviços ambientais, então recuperar uma floresta para recuperar nascentes, esses produtores precisam ser incentivados a recuperar essas áreas, recuperar as suas nascentes, proteger essa água que passa pela sua propriedade, porque isso realmente é um bem social e os produtores têm que ser parceiros e cada vez mais está claro para eles essa necessidade de se engajar e de proteger a água e as florestas. E sem dúvida, aí falando em plantio, né, a forma que muitos estão usando é a agrofloresta. Isso ajuda bastante, não é, Marcos? Ajuda. A agrofloresta, além de dar um rendimento econômico, essa floresta começa a preservar uma série de serviços, tanto proteção da água, quanto aumenta a biodiversidade, quantidade de insetos. Isso ajuda também a agricultura, você ter essa agrofloresta junto com suas áreas de produção. Então, sim, a gente tem várias alternativas que ajudam a conservar o meio ambiente e que dão retorno econômico para esses produtores. Então, nós temos, assim, na Mata Atlântica tem vários estudos, várias universidades que estão testando essas alternativas, criando cartilhas de como executar isso, né, disponibilizando essas cartilhas para a população, para os produtores. Então, realmente, sim, a gente está no ponto da Mata Atlântica que a gente pode começar a ser otimista. Assim. Claro, precisamos continuar atentos, evitar esses desmatamentos ilegais, mas a gente pode ser otimista de organizar melhor esse uso, planejar, trazer os produtores como parceiros. Realmente a gente está uma boa situação. Marcos, olha, eu acompanhei o Cerrado, a Amazônia, vários biomas aqui, né, do Map Biomas, os estudos. Pelo jeito, a Mata Atlântica é que tem melhores resultados, assim, é isso? Na Mata Atlântica a gente tem menos sinais de alerta, né? Na Mata Atlântica a gente está começando a discutir como corrigir erros do passado, como melhorar o futuro e ainda não precisa se preocupar com grandes agressões. Quando a gente vai para a Amazônia, para o Cerrado, mesmo para o Pantanal, até para a Caatinga com processo de desertificação, o Pampa com ocupações, todos eles têm muitos desafios, ainda tem um uso muito predatório, ainda muito forte. A Mata Atlântica, eu acho que a gente já tem uma conscientização maior da população e dos produtores. O pessoal já está sentindo que as agressões do passado estão causando, né, essas variações de temperatura, variações de chuva. Então, climas cada vez, mudanças mais extremas e com mais frequência, isso realmente é ruim. Então, a gente está num ponto que já existe uma consciência para começar a corrigir alguns erros do passado, mas trazendo um futuro um pouco melhor para a Mata Atlântica. Tá certo. Desculpa aí o susto, bateu a porta aqui, o vento. Agora, também o que restou, né? Foi já durante muito tempo destruída a Mata Atlântica. O que sobrou dela? Qual o percentual que sobrou? Então, usando todos os tipos de vegetação, a gente fala em 30% do que sobrou. Só que desses 30%, 20% foi recuperado, 20% a 25% é recuperado nos últimos anos. Então, é uma mata ainda mais jovem, que está
ela é essencial. E o legal do estudo é que ele consegue diferenciar para cada região. Então, você pegar a região centro-sul do Paraná, as matas de araucária, ainda tem processo de desmatamento. Mas no próprio Paraná, o Nordeste é onde estão recuperando as áreas no entorno dos rios, as áreas de nascentes. Então, a gente consegue regionalizar e ver para cada região, para cada bacia hidrográfica, para cada município, como que é essa história, o que sobrou, e daí permitir o planejamento. O que deve ser preservado, o que deve ser recuperado, como criar os corredores que ligam esses fragmentos, e aonde que a gente pode expandir a agricultura, expandir a ocupação urbana, né? O crescimento das cidades na região da Mata Atlântica, né? Se pegar a expansão da área urbana de São Paulo, Campinas, Jundiaí, está tudo ligando, criando uma grande conurbação nesses eixos das rodovias. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado. E esse tipo de mapeamento permite esse planejamento. E aí a pessoa que quer plantar uma árvore aqui, enfim, mora aqui na Mata Atlântica, assim, são vários os estados, né, onde a Mata Atlântica está presente, precisa prestar atenção que tipo de árvore que vai plantar, não é isso? É importante respeitar, né? São 17 estados e cada estado tem o tipo de espécies muito característicos. Então, realmente, isso, normalmente, a gente acha manuais, você tem, na Mata Atlântica tem o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que une essas grandes iniciativas para a recuperação do bioma, então, que incentiva a criação de viveiros. Então, é bem legal, mas sim, tem espécies características de cada estado. O pessoal do Piauí, muitas vezes, fala, mas aqui na Mata Atlântica, aqui no Piauí não tem Mata Atlântica. Eles têm uma formação de florestal semidecidual que é protegida pela lei da Mata Atlântica, mas são espécies próprias, locais. Então, a lei da Mata Atlântica é muito importante para preservar todos esses tipos de florestas diferentes que existem em cada região do bioma. Perfeito, está certo, Marcos. Eu agradeço aqui todas as suas explicações sobre mais esse estudo do Mapa Biomas, né, que está falando sobre a Mata Atlântica. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, é um prazer, estamos à disposição sempre. Obrigada. Falamos aqui com Marcos Rosa, geógrafo, especialista em Mata Atlântica e coordenador técnico do MAP Biomas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.